Vem, meu amor, vem cá, preste atenção no curso. Bom, eu deixei esse negócio aberto aqui, porque eu achei muito legal. Então, irmãos, hoje vamos dar é uma continuidade praticamente ao culto de domingo passado. E domingo passado, a palavra era mais para a gente se conscientizar, né, dessa comunhão com o Senhor. Não a comunhão, mas da nossa real. Você lembra que eu falei? É muito fácil falar que a gente está louvando a Deus, está obedecendo, mas é mais de boca que na realidade, né? É mais difícil, realmente, colocar a palavra em ação, não é? Isso, praticar a palavra. Não é tão fácil, não. A gente fala que a gente pratica, mas realmente é difícil. Não é uma coisa fácil, não. Quem fala que é fácil, não é, não. Porque a gente ainda está num corpo de carne corruptível, que está cheio de vontade, não é? De imperfeição. Então, a gente tem sempre querer obedecer, né? Querer ficar nesse caminho estreito, que é difícil. A própria palavra fala que o caminho estreito é difícil. Então, não é a via larga que é fácil. Essa que a gente rejeita. Então, hoje, eu queria enfatizar o que a gente já enfatizou um pouquinho, só no outro culto, mas eu queria ir muito mais a fundo, né? Eu queria que a gente entendesse que toda a palavra, toda a Bíblia, ela é para a glória do Senhor, e não para a gente. Ela não é para nossa glória, ela não é um livro de simpatia ou de sei lá de quê, que serve para nosso ego ou para nossa vida prática, assim, no sentido de receber bens. A gente não tem direito à glória nenhuma, porque nós não fizemos nada, nós não criamos nada, nós não sabemos nada. Então, a gente realmente é a obra do Senhor. Nós somos o vaso, o oleiro é o Senhor, né? E nós somos simplesmente um vaso, sem mais, sem menos. Então, vamos nos conscientizar disso. Realmente tudo é pela sua glória, que quando eu queria, antes de começar ainda, lembrar do que aconteceu bem no início, né, com Vicente. Esse aqui foi, eu acho que o exemplo mais prático que a gente tem. O Vicente realmente hoje é a glória do Senhor, entendeu? Ele é a glória do Senhor entre nós, porque naquela época, uns anos atrás, não conhecia o Vicente, a gente orou, ele estava mal. Ele ficou quantos dias no hospital? 30 dias? 30? Então, então não foi uma coisa fácil assim, né? Que a gente orou uma vez, o dia seguinte já estava resolvido, na verdade, né? Então, e realmente, eu não tinha o visto nunca. O Wagmar, a gente quase não se conhecia, né? A gente orou realmente contando no Senhor. A gente sentia que a gente era ninguém, né? Nós não somos nada. Eu posso querer, alguém está bem, o que vai adiantar isso, não querer? Eu tenho que pôr minha fé em Deus. Tem que crer que Deus vai resolver, de verdade. Que Ele falou na palavra dele, que Ele deu a promessa, é que Ele vai resolver. E não porque eu estou falando isso, porque é para a glória dele, porque Ele falou. A gente vai ver que todas essas coisas que acontecem, quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, não é para a gente. Sim, está escrito, coloque entre as mãos do Senhor o que você precisa. Mas a gente tem, óbvio, por exemplo, o Vicente estava doente, a gente coloca o Vicente nas mãos deles, mas a gente não está mandando nada. A gente está crendo realmente que o Senhor vai cuidar dele. Então, eu coloco a minha precisão, o que eu preciso, entregue nas mãos do Senhor, mas não pode ser uma coisa segundo o meu coração. Por exemplo, coisa material. Isso não acontece em nenhuma linha da Bíblia. Eu não posso colocar coisa material nas mãos do Senhor. Eu só posso colocar nas mãos do Senhor o que vem do Espírito Santo. Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade dele, segundo a palavra. Então,
eu estou precisando de alguma coisa, eu posso pedir para o Senhor, posso colocar nas mãos do Senhor, segundo a palavra, a vontade dele. Mas nunca falar para o Senhor, não, Senhor, faça agora. Senhor, não. Porque eu confio que ele vai fazer. Ele não falou que ele vai me dar, acrescentar, além da minha fé, isso vai ser acrescentado por ele. Ele prometeu isso, então ele vai acrescentar. Eu não preciso falar, faz. Não, eu tenho que entregar a minha preocupação nas mãos deles e saber que ele vai fazer segundo a sua promessa e para a glória dele, para ele ser glorificado, não eu. Tudo a gente faz para a glória dele. Por isso eu queria retomar o Salmo 115, que a gente leu o primeiro verso, o último culto, mas eu vou ler ele inteiro. Na verdade, antes disso, eu tinha deixado o cantor cristão, o cantor cristão, aberto nesse louvor que a gente cantou, lá o 385. Eu queria ler, essa aqui expressa muito bem tudo que eu falei agora, o que a gente cantou no 385. Está escrito assim, no verso, vou ler o verso 1, o verso 4 e o refrão. Mas todos estão exaltando o Senhor. Vamos nós louvar a Deus. Vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Quem é santo? Quem é toda a luz? Quem a gente vai louvar? O Senhor. Né? Nunca está falando da gente. A gente precisa disso, o Senhor vai nos abençoar. Vai, mas vai acrescentar. Cantem, louvam lá nos seus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. É sempre Deus, né? Aí, o 4, é só para ler primeiro o 4. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de quê? De glória. Deus de luz e Deus de paz. Cantem glória. É só glória para o Senhor. É sempre ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Hoje nós também, louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas benções. Então a gente é agradecido. Não está só pedindo, mas a gente dá graça, dá glória, dá amor, reconhece todo esse poder no nosso Deus. Exaltado o refrão. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado seja quem? Nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ou exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nunca se fala da gente. Né? A gente exalta o Deus. Então, nossas orações, é tudo que a gente faz, a Bíblia toda, a palavra toda, ela é dirigida a Deus, nunca na gente. É dirigida a Deus. A gente é um instrumento nas mãos dele. A gente recebe a salvação pela graça dele. Mas a gente não merece nada. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, vamos ler o Salmo 115, na Spurgeon, está na página 701. Eu vou ler ele inteiro, para a gente entrar no tema. Né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, e faz tudo como deseja, como ele deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, né? das outras nações, dos que não têm Deus. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Gargantas, mas não emitem um som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Como é maravilhoso isso, né? Quer dizer, quem está idolatrando e está dando glória a pedaços de madeira, a pedaços de bronze, a imagens, são igual a essas imagens. Eles não têm nada na cabeça, não têm voz, não têm nada. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Então não façam de coisa morta, na verdade. Né? Já está morto, porque não é salvo pelo Senhor. Ô Israel, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Israel somos nós hoje.
Os sacerdotes, descendentes de Arão, confiam no Senhor. Nós somos sacerdotes. Está escrito em... Onde está escrito que a gente é sacerdote real? Nós somos sacerdotes reais, né? É Pedro, hein? Nós somos os sacerdotes. Então, os sacerdotes, descendentes de Arão, somos descendentes de Arão, confiam no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Não são ídolos mortos, é no Senhor. Todos vocês que temem o Senhor confiam nele. Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó Senhor, se lembre de nós e nos abençoará. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel, somos nós hoje. E os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Ele não faz diferença entre reis, entre o povo. Que o Senhor multiplica benções para vocês e seus filhos. Para quem? Para nós e nossos filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Não são ídolos que a gente criou, fez com nossas mãos e que não fizeram nada. Não, sejam abençoados pelo Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Depois de nos salvar, inicialmente Ele mandou o Satanás, né, quando estava tudo vazio, em Gênesis, e depois Ele nos deu a terra com a sua autoridade, né, para a gente poder ser a luz nessa terra. Os mortos não cantam louvor ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor, ou glória ao Senhor. Então, isso para a gente entrar bem no assunto de que tudo é para a glória do Senhor. É que o resto é idolatria, sei lá o quê. Vamos ler, continuar lendo em João, no Evangelho de João 9, 1 a 5. A gente tem que realmente aprender a pedir as coisas ao Senhor. Entendeu? Porque senão a gente pede segundo o nosso coração, e não segundo o coração do Senhor. Entendeu? É o Evangelho de João 9, versículo 1 a 5. Capítulo 9, João, capítulo 9, 1 a 5. Isso aqui também a gente conhece bem, mas enquanto caminhava, vocês encontraram? Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos pais? Aí Jesus respondeu: nem uma coisa nem a outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Por quê? Porque a noite se aproxima, o dia do julgamento, hein, do juízo, quando ninguém pode trabalhar à noite. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou, esse aqui o Senhor falando, Ele é a luz do mundo, o Senhor Jesus. Então, tudo para a glória dele. Ele mesmo fala que Ele é a luz do mundo. Ele falou antes, nem uma coisa nem a outra. Isso aconteceu para quê? Para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, quando a gente orava para que o Vicente seja curado, era para quê? Não para que o Vicente só seja curado, mas óbvio que a gente estava colocando o Vicente nas mãos dele, mas o objetivo, além da cura do Vicente, era a glória do Senhor. Eu me lembro muito bem que naqueles dias a gente falava assim: ele vai ser um testemunho para o pessoal lá também. Ele vai ser a manifestação da glória do Senhor para muitos lá. Verdadeiramente foi. Eu me lembro depois que o Wagner, o Milene, me reportou, tinha lá um pessoal que tinha falado: mas sei lá o que está acontecendo. Então, realmente ele foi eu acho, um testemunho também lá para alguns.
Ele é a manifestação da glória do Senhor mesmo, porque a gente não tinha como fazer nada. Então, que tudo sempre, Jesus respondeu. O cara estava cego, nasceu cego. A gente pode pensar, mas que desgraça é essa, hein? Nascer cego, tem nada a ver. Aí eles falam aqui, então, mas deve ser porque alguém pecou. Ele fala, não. A gente é doente às vezes. Mesmo hoje, quando a gente faz cada coisinha, tem que ser para a glória do Senhor. A gente não pode pedir, Senhor, ou agora, por favor, Senhor, vê como estou sofrendo. Não, como sou um coitado. Eu tenho que poder trabalhar. Não, isso aqui é para a minha glória. Porque eu vejo só isso. Eu vejo meu umbigo, como estou sofrendo, como não posso trabalhar. É verdade. Eu não posso, mas quem deve ser glorificado por causa disso? Quando eu não posso mais trabalhar, com quem eu tenho que contar? Com o Senhor. Então não adianta eu falar, Senhor, você vê, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Eu preciso. Mas é só se o Senhor quer que eu vou poder fazer. Não adianta falar, não, Senhor, vê, faça que eu possa fazer. Não, é glorificando o Senhor. Ele vai nos dar. Eu tenho que confiar nele, tenho que colocar meu estado, tenho que colocar minha doença, ou sei lá o quê, nas mãos dele, e saber confiar, saber que ele vai me dar além da minha fé. Pronto, eu vou poder fazer tudo o que eu preciso poder fazer. Vamos continuar com. Você lembra que a gente leu que ele é a luz do mundo. Ele está nos pedindo, nos colocando isso, depois você vai ver quando ele foi embora. Vamos ler então em Tiago, que a gente também leu no último culto, se não me engano. Tiago 4, versículos 3 a 6. Tiago 4, versículos, nessa Bíblia está na 1435. Tiago 4, 3 a 6. Tiago 4, 3 a 6. Humildade. Ele está nos pedindo a humildade, hein? Porque quem é soberbo também não adianta pedir coisa a Deus quando a gente souber. Por isso que eu falo, não adianta leiloar relógio e pensar em dinheiro. Mas não pode agradar a um Deus que a mão do dinheiro é agradar a Deus, que é o Deus de glória. Então não adianta. Ou eu quero fama, ou eu quero dinheiro, ou eu quero vida. 4, 3 a 6, né? A humildade é tudo. Versículo 3. Eu não consigo mais ler. Porque está tão rabiscado. Não, tá bom. Eu acho que era o 3 que eu não estava. Me fala qual é o 3. Quando pedem. Quando pedem? Não, no passado. Nessa aqui é no passado. Aqui eu vou encontrar. Não, mas o 3. O 3 é no passado. Como não? Capítulo 4. Desculpa. Eu estou em Pedro. Então. Tiago. E quando pedem? É isso aí mesmo. Está igual na tua. E quando pedem? E quando pedem, não recebem, pois seus motivos estão errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. A gente leu isso no culto passado, só que a gente pensa, não, porque eu estou pedindo o que me dá prazer. Estou pedindo as coisas erradas. Mas o que são as coisas erradas? O que são as coisas certas? Porque a coisa certa é uma coisa que eu não consigo alcançar, mas não material, o que vem do Espírito Santo. Então, o que eu tenho que pedir? Por exemplo, a cura do meu filho, como a gente viu, isso é o exemplo perfeito. Uma coisa que eu não posso alcançar. Por exemplo, agora no casal, por exemplo, a bênção dessa criança. São coisas assim que a gente tem que pedir. O resto, a gente vai pedir para quê? Mas para quê? São coisas, são realmente coisas, seus motivos estão errados. Se eu vou pedir, me dá que eu seja bem sucedido lá, para eu ganhar, assim eu vou ser promovido, vou estar com mais dinheiro, aí eu vou construir essa casa muito mais rápido, sem problema.
Eu não posso pedir coisa assim. Deus está se lixando dessas coisas. Esses aqui são motivos errados. É lógico que Ele quer nos abençoar. É lógico que Ele quer que a gente tenha a casa. Mas a gente não pode pedir isso e deixar o resto. Isso não pode ser uma prioridade. Não. Entendeu? Ele está falando aqui depois muito bem. Não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteras. Adúltero. Esse aqui é um pecado. A gente nos chama de adúlteros quando a gente age assim. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus. Repito, se desejam ser amigo do mundo, tornam-se inimigo de Deus. Isso é muito difícil a gente entender, porque a gente pensa, não, mas eu não faço nada do mundo. Eu não estou saindo em baladas, não estou... Aí, então, eu não vou me tornar inimigo de Deus. Mas quando peço coisas erradas, que são justamente materiais, que são pelo meu bem, assim, bem-estar, e não pelo meu bem-estar, pela minha salvação, pelo meu bem-estar espiritual, pela minha aproximação com Deus, para sempre estar na justiça dele, fazer as coisas justas, agindo justo como meu vizinho. Tem tantas coisas que a gente não presta atenção, que a gente está fazendo tudo errado. Por exemplo, às vezes, pode ser com o vizinho, pode ser com amigos, pode ser com os pais, pode ser com... A gente está agindo errado, a gente nem percebe. Pode ser com um irmão. São essas coisas que Deus preza. Não é nada de material. Então, quando ele fala, você se tornar inimigo de Deus e amigo do mundo, é quando a gente não preza, em primeiro lugar, o nosso relacionamento, que a gente quer outras coisas. Então, isso tem que ser bem, bem claro sempre. Tudo tem que ser para a glória do Senhor, e não para mim, não para nós. Tudo sempre pedir com humildade para a glória dele. Ele é Senhor e Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33, o Evangelho de Mateus, na página Mateus 1136. 6, 31 a 33. Mateus 6. Evangelho, né? É no Sermão do Monte. Versos 31 a 33. Quando a gente fala que a gente não tem que se ver a nossa carne, aí ele fala assim, faz parte do Sermão do Monte, né? 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Vocês acham que ele está se direcionando isso a pessoas ricas? Porque as pessoas ricas não se preocupam com isso, não. E não se preocupam, o que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? Ele está falando para quem já não tem. Não é? Porque se ele estivesse falando para quem tem, é tudo água para nada. São palavras outras, porque ele já não se preocupa mesmo, já está com tudo, com dinheiro. Não, ele fala para o pobre, para quem se... Ele fala, não, papai, eu tive sempre a orar, Senhor, me traz comida para amanhã, estou sem nada na geladeira, eu estou sem comida, como que eu vou dar de comer para meu filho? Tudo bem, eu posso até colocar isso nas mãos do Senhor, mas não tem que ser isso minha preocupação primeiro. Minha preocupação primeiro tem que ser a confiança. Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar o que eu preciso, porque eu confio no Senhor. O Senhor falou que o Senhor não dará uma pedra quando eu te peço um pão. Nenhum pai faz isso. Então, eu confio em ti, Senhor, e acabou. Eu não vou mais me preocupar. Também essa geladeira está cheia, porque eu sei que você vai me dar o que eu preciso. Pronto, acabou. Mas tem que ser real. É por isso que ele fala, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, não, agradeça. Obrigado, Senhor, que você já está prevendo, você já sabe do que eu preciso antes de eu pedir. Eu não preciso pedir. Não vou estar preocupado, porque eu sei, como está escrito na tua palavra, você prometeu, que você vai me dar todas essas coisas. O que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. É inacreditável, são os pagãos. Ele fala, vocês estão igual aos pagãos quando vocês pensam assim, que eu não vou saber o que vocês precisam. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam.
Busquem. Aí o que ele quer que a gente se preocupe? Não, ele não quer, Senhor, me dá leite, eu preciso de leite, quer dizer lá o quê? Arruma uma coisa assim, mas me arruma um dinheirinho. Não, busca o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão dadas ou acrescentadas em outras versões. E se a gente realmente crê nisso, eu já passei por coisa assim. Não tão drástico de não poder comer, mas realmente em relação a uma certa época da minha vida, a salário, a coisa, eu trabalhava demais, eu não conseguia crescer. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu confio no Senhor e pronto. Acabou. As coisas começaram a fluir, porque eu não estava mais preocupado no dinheiro, no beber. Então, realmente, eu estava preocupado com a justiça, com fazer o bem, ser justo com meus amigos. Eu me lembro, naquela época que eu comecei a confiar, eu estava na Suíça, eu estava falando, né, como tu vivi. Aí, eu me lembro que tem um cara, onde eu estava dando aulas de francês e alemão, ele foi falar com os donos da escola de língua, que eu estava roubando os alunos, que eu estava pegando os alunos da escola. É verdade. Eu estava pegando os alunos da escola para dar aulas particulares na minha carreira. Não, era verdade. Eu não fazia isso, não. Agora, uma aluna tinha me pedido isso, tinha pedido mesmo, mas ela não estava dando. Enquanto eu estava, depois, quando saí da escola, sim, eu continuo com duas alunas. Uma japonesa é a Maria Lúcia, que você conheceu depois. Ela é amiga até hoje. Então, eu me lembro que eles queriam. O que acontece quando você começa a confiar no Senhor, sempre tem uns caras que vêm que. Como o diabo, entendeu? Sempre tem um para tirar sua paz. Não é? Nunca vi desse jeito. Rapaz, quando você não confia, você está com um problema e tudo, está todo mundo contigo. Tá difícil. Esse próprio cara que foi falar isso, ele estava me falando, a gente poderia montar alguma coisa. É verdade, ele estava me falando isso. Depois, quando falei não para ele, aí ele começou a falar que eu estava roubando alunos. Me despediram. Aí veio a dona da escola e falou, não, a gente não vai mais trabalhar com você. Pode, a partir da manhã, não. A partir da manhã você não vem mais, porque... Mas por quê? Ela não falou. Não, porque fiquei sabendo que você está pegando alunos para dar aulas particulares. Isso não é verdade. Eu não vou sair daqui, não. Falei, eu vou trabalhar amanhã. Você vai me provar. Você está me chamando de ladrão? Eu não fiz isso, não. Aí ela chamou o cara. Depois lá, eu confrontei ele. Falei, não, você queria me alisar, me falar, vamos fazer Aí depois ele que foi despedido. Porque eu falei, não, Senhor, você vai realmente... eu quero a tua justiça vai ser feita. E realmente as coisas se fazem assim. Então, isso posso até falar o nome da escola, a escola Lotus. Quem sabe essa dona dessa escola, ela ouça, escuta um dia, ela vai se lembrar de tudo isso. Entendeu? É maravilhoso. Deus realmente muito justo. É fantástico. Tá, porque estava bem novo. Aí continuando, hein? Como é bom se lembrar da justiça do Senhor, né? Aí, em Filipenses, continuando no assunto, tudo, quando a gente confia, tudo nos é acrescentado, a gente pode ver em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, a gente realmente não deve andar ansioso por nada. Filipenses está na 1381 nessa Bíblia. Eu coloquei o número da página para ajudar. 1381. Ansiedade só pelas orações. Não. Então, é capítulo 4, versículos 4 a 7. Alegrem-se no Senhor. Quando a gente fala, que a gente canta alegre, Senhor, tu és minha alegria. Hein? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se.
Então, não, a gente não tem que ficar triste, Senhor, chorar, se lamentar. Tudo bem que a gente tem que ter choro, às vezes, como a gente está valendo, porque a gente não pode assim, se alegrar, às vezes, para coisas do mundo. Não, é melhor chorar, porque tem coisas tão tristes no mundo, que a gente vai se alegrando, né? Quer dizer, triste para nós cristãos, mas maravilhoso para Satanás. Às vezes a gente vai se alegrando junto. Aí, mas lá ele fala, alegram-se sempre no Senhor, repito, alegram-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer se lembrando que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer agradar o Senhor para que quando Ele vir, a gente vá com Ele, né? Para que a gente não esteja deixado aqui. Não vivam preocupados, de novo aqui, não vivam preocupados com coisa alguma, com nada. Em vez disso, oram a Deus pedindo aquele de que precisem. O que a gente precisa? Vem do Espírito Santo. Quando a gente ora a Deus, a gente tem que orar segundo o coração de Deus. Agora, como que é isso? Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, a gente pode falar assim, Senhor, você já me abençoa tanto. O Senhor já sabe o que eu preciso. Eu nem preciso falar. O Senhor está falando que eu não preciso me preocupar. Então, não vou me preocupar. Entregue todos esses momentos na tua justiça, nas tuas mãos, e que a tua justiça seja feita. Acabou. Eu não vou me preocupar. Eu vou crer mesmo, que está tudo nas mãos de Deus. Eu sou justo. É que Deus vai não é que Ele deve me retornar essa justiça, mas Ele vai me abençoar. Porque eu sou filho dele. Não é porque eu sou justo e bom. Mas claro que eu tenho que ser. Agradeço-lhe por tudo que Ele já fez. Então é como antes que a gente leu, então que a gente iria receber além, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, e que não deixará meu coração e minha mente vagar lá no mundo e querendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, se eu oro assim, se eu agradeço a Ele por tudo que Ele já fez, então eu vou experimentar a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e que guardará meu coração e a minha mente em Cristo, e que não deixará meu coração ser levado pelo que eu vejo e pelo que eu ouço aqui no mundo. Em João 5, 1 João, não o Evangelho, 1 João 5, está bem no final da Bíblia, página 1456. 1 João 5, versículos 14 e 15. A gente vai ver o penúltimo versículo que eu vou ler, que a gente pode realmente confiar, quando a gente age assim, a gente pode realmente confiar que Deus vai agir. 5, 14 e 15. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre. Estamos certos. Isso são coisas que têm que ser gravadas na nossa mente e no nosso coração. Estou certo que Deus sempre me ouve. Então, está ouvindo o que eu estou falando. E estamos certos de que Ele sempre ouve o que Ele pedimos. Que Ele pedimos algo quando Ele pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve, que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Por quê? Porque a gente pede algo conforme a sua vontade. E não conforme a nosso coração, porque nosso coração não se deixa influenciar pelo mundo, mas se ele fica no coração de Deus. A gente viu logo antes que Ele preserva nosso coração em Deus. Então, a gente sempre vai pedir coisas conforme o coração dele. Eu vou reler, agora sem errar. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre, que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos,
também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, porque pedimos a coisa certa, e não a coisa errada, como a gente leu em Tiago, né? A gente pede segundo o coração de Deus. E no final, para quem não consegue mesmo, porque às vezes a gente não consegue saber o que pedir, né? Ou pedir a coisa certa. A gente vai procurando. Senhor, eu não sei como que eu tenho que falar contigo. Assim acontece. Eu não sei como que eu tenho que falar contigo, porque eu penso demais a meu umbigo. Versão no meu umbigo, versão no meu problema. Eu só consigo te pedir para resolver meu problema. É me dar, sei lá, me fazer ganhar na loteria, me dar um carro novo para eu poder fazer não sei o quê. A gente não sabe como pedir, né? Assim, ele está falando, vocês estão pedindo errado, mas por quê? Como que eu faço então? Então, tem um versículo muito conhecido também, mas que a gente não usa, talvez, ou usa pouco, que é em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Né? É um pouquinho antes, Tiago, depois de Hebreus, ou antes de Hebreus, não, acho que depois de Hebreus. É. Tiago, capítulo 1, ele fala assim, uma coisa bem simples, que ele não vai recusar para a gente. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Pronto, basta pedir, que Ele é generoso, que Ele vai nos dar. Mas a gente tem que pedir o quê? Sabedoria. Não pedir dinheiro, não pedir sei lá o quê. Não sei como pedir, eu não consigo pedir a coisa certa. Eu vou pedir sabedoria, que Ele não vai recusar. A partir desse momento que eu peço de sabedoria, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Quantas vezes eu peço sabedoria? Conhecimento. Quando eu tenho que preparar, às vezes, as coisas, eu não sei como fazer. Entendeu? Então eu falo, Senhor, me revela os teus segredos, me dá a tua sabedoria, porque eu não consigo, eu não tenho sabedoria. A minha sabedoria não vem em lugar nenhum. Eu não consigo nem ir, um passo na frente do outro. Entendeu? Então eu preciso da tua sabedoria. E o Senhor dá sabedoria. Sempre dá, conforme a gente pede. Com um coração puro, sem soberba, em toda a humildade. A chave de tudo é a humildade, né? Porque ele resiste aos orgulhosos. E quando a gente não consegue ser humilde, e não consegue realizar que a gente não é nada, que a gente não precisa, que eu não preciso de dinheiro, de coisa, eu não preciso pedir isso. Realmente eu não preciso pedir bens, eu preciso pedir sabedoria. E os bens, eles vão vir automaticamente, eles vão ser acrescentados, porque ele vai me dar toda a sabedoria para eu poder conquistar as melhores coisas que ele tem para a gente na Terra. Eu tenho certeza disso, porque a gente desfruta, né, Miriam? A gente desfruta das melhores coisas. Eu não estou desfrutando, eu não estou pedindo nada. Sinceramente, não estou pedindo nada. Agora, a gente a gente só pode agradecer. Agora, agradecer, a gente tem que agradecer. Mas não estou pedindo nada, mas eu posso agradecer. Então, isso é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. É verdade, quando a gente consegue entrar nessa justiça,